Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2 ao verso de número 16. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2 ao verso de número 16. Vamos abordar um dos textos mais complicados da primeira carta aos Coríntios, e isso não digo eu. Todos os comentaristas e pastores que pregam nesse texto, tanto nesse quanto no 1 Coríntios 14 e alguns outros versos, fala sobre a complexidade desse capítulo, e desde a outra semana que eu venho analisando esse capítulo, e sem querer o sermão chegou a 32 páginas. Aí o trabalho hoje foi resumir isso, porque acabou ficando extenso demais. Em 15 versos, em 14 versos, 32 páginas. Então eu reduzi um pouco para tratar algumas questões essenciais, porque no capítulo 13, 14 e 15, melhor dizendo, Paulo vai voltar a falar sobre os dons espirituais, sobre o uso do véu, sobre a mulher no culto, e aí algumas questões que eu não vou conseguir abordar hoje, nesse capítulo, eu vou abordar lá, 1 Coríntios 14, aí eu vou dissolvendo o restante das páginas nos outros sermões. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 2 ao verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes a tradição, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Verso de número 15. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar nesse instante, rogando ao Senhor graça e misericórdia, para que nós possamos entender a palavra dele corretamente. Senhor amado, nós nos colocamos diante de tua presença nessa noite, e diante de um texto tão difícil, por causa das muitas interferências do nosso contexto atual, nós pedimos que o Senhor nos ilumine a mente e o coração, e humildemente nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e nos ensine o que o Senhor deseja tratar com a tua igreja hoje. Dá-nos, ó Deus, o conhecimento verdadeiro da tua palavra, para que não sejam as nossas pressuposições que falem, mas aquilo que de fato o Senhor, através do apóstolo Paulo, intencionou falar à igreja de Corinto e às igrejas de Deus hoje. Fala conosco, Senhor, e nos ajuda a entender esse texto. Em nome de Cristo. Amém e amém. O mundanismo, irmãos, acabou afetando a igreja, e isso se reflete no culto. A igreja de Corinto enfrentou esse dilema de ter o seu culto influenciado pelo mundanismo da época. Mas não apenas a igreja de Corinto. As nossas igrejas hoje têm um grande desafio pela frente, que é manter sempre os princípios elementares do culto ao Senhor, visto que o mundo a todo tempo, a toda hora,
tenta influenciar a maneira como nós cultuamos ao Senhor e, inclusive, influenciar os costumes na igreja de Deus. Esse, de fato, é um texto muito difícil de pregar. Porém, eu creio que, embora a interpretação dele seja muito difícil, mais difícil ainda é os leitores do século 21 compreenderem a natureza desse texto, não por causa da contrariedade ou aparente contrariedade que haja nele, naquilo que Paulo fala sobre as mulheres, mas sobretudo por causa da influência do mundo da igreja. Então, assim como para a igreja de Corinto, naquela época, era muito difícil entender essas questões, hoje ainda é muito difícil entender, visto que a nossa cultura e o nosso presente século, ainda que diferente de Corinto, carrega algumas características semelhantes. E uma delas é a cultura profundamente influenciada pelo feminismo. Por causa disso, por causa de uma cultura pecaminosa que tinha lá em Corinto e que há hoje ainda aqui, nós temos dificuldade de lidarmos com textos como esse, porque logo nós vamos dizer, mas isso é um absurdo. Como é que pode? Eu jamais me submeter a um homem. Eu me submeter a meu marido, aquele traste, aquele homem que não sabe ser homem. A cultura feminista, as más influências e os maus exemplos domésticos se tornam, então, a nossa maior dificuldade para pregar um texto como esse. Porque qualquer coisa que nós venhamos a tratar e a falar vai soar como machismo, ditador, ou algo ditatorial, e algo antiquado à nossa época. Mas entendam, a palavra de Deus ela é viva, ela é atual, ela é mais eficaz que uma espada de dois gumes, e mais, Jesus disse que passarão céus e a terra, e a palavra dele não passa. Então vai cultura e vem cultura, vem contexto diferente, vem situações diferentes, vem situações específicas que cada um aqui vivencia diferente, história de vida diferente, marcada por coisas terríveis, mas a palavra de Deus é a mesma. Independentemente do seu contexto, independentemente da sua situação, independente de como é o seu casamento, de como é o seu marido para com você, a palavra de Deus ela é a mesma e ela deve ser obedecida, crida e pregada e anunciada como ela é. Eu faço isso introdutoriamente para que nós então venhamos entender como que a influência pecaminosa e como que a cultura de uma região, de uma cidade, pode adentrar na igreja sem que nós venhamos a perceber. Veja que os papéis do homem e os papéis da mulher tornaram-se um campo de batalha há muito tempo. Essa guerra não é nova. Há muito tempo, essa briga entre o homem e a mulher, a guerra do sexo, ela vem acontecendo. E Satanás, sem sombra de dúvida, é um fervoroso ativista nessa batalha. Ele está envolvido nisso do começo ao fim e vai tentar de todas as maneiras perturbar a ordem divina, seja através da rebeldia, seja através da omissão. De uma maneira ou de outra, Satanás vai tentar perturbar a ordem divina. Porque o padrão básico estabelecido na Bíblia Sagrada, ele é composto por um homem e por uma mulher. Mas além disso, o modelo que Deus estabelece de sociedade é um padrão, é um modelo cuja a autoridade e submissão é vista desde o princípio, desde a queda. Deus criou o homem e o homem é submisso a Deus. Deus cria a mulher do homem e a mulher é submissa a esse homem que Deus o colocou na sua vida. Por causa disso, então, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada o relato da criação, da história, da redenção, sempre assim: autoridade, submissão. Porém, em Gênesis 3, essa ordem perfeita, sem conflitos, sem crise, sem medo, sem opressão, foi pervertida por causa do pecado. E aí, depois de Gênesis capítulo 3, a ordem que Deus estabelece permanece a mesma, porém, com a presença do pecado agora tentando macular aquilo que Deus fez de maneira perfeita. Então, ao homem que Deus criou para ser líder, cabeça, provedor, mantenedor, Satanás vem
e interfere, fazendo dele um frangalho, fracote, medroso, omisso, que não pastoreia bem a sua casa, a sua família, que não ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. E a mulher que Deus criou para ser submissa, auxiliadora idônea, conjuntamente unida a esse homem, agora quer dominá-lo. Por isso que Gênesis 3 fala exatamente sobre o desejo da mulher. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Veja que o desejo que a Bíblia Sagrada menciona ali não é apenas o desejo sexual, embora haja aplicações, mas não é. O intuito do desejo que o texto de Gênesis 3 nos menciona ali é o desejo que a serpente agora pôs no coração da mulher de querer dominar o seu marido, de mandar nele, é isso mesmo. Esse desejo foi implantado pela serpente em Gênesis 3 e até hoje nós vemos o rastro dele nas famílias. Por isso que nós vivenciamos uma tão grande dificuldade de nos adequarmos a textos como esse aqui. Porque normalmente nós temos lares completamente desestabilizados. Ou o homem manda em casa, mas faz de maneira opressora, vexatória, humilhante, ou ele é o pau-mandado de casa. Ele recebe gritos, ele recebe ordens, ele só faz aquilo que a mulher manda, deixa, e só vai para onde ela manda e deixa eu ir. Ou nós enfrentamos, então, uma situação que é a mais comum. Homens que não amam suas esposas corretamente, que não lideram sua casa corretamente, que não mantêm e sustentam a sua casa corretamente, e mulheres que são, por causa disso, obrigadas a assumirem a função do homem. O que mais nós temos hoje são mulheres que são obrigadas a assumirem a função do homem, porque ele é um fraco, porque ele é um omisso, porque ele é um dorminhoco, porque ele é preguiçoso, porque ele não quer assumir a função que Deus lhe deu. E a nossa sociedade naturalmente vem vivenciando isso cada dia mais. Para piorar a situação, o feminismo, inflado por essas situações, inflado por tristes experiências de mulheres que sofreram em casa com maridos ruins, vem a plenos pulmões fazer com que a sociedade entenda que é preciso mudar essa ordem de autoridade e submissão. Por causa disso, então, a Bíblia hoje, para a nossa sociedade, para a nossa época, é vista como algo antigo, algo ditatorial, machista, exatamente por situações como essa aqui que Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 11. Mas a pergunta que eu faço é, o problema é da Bíblia? O problema é de Deus? O problema é da instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto? Ou o problema está em nossas famílias, em nossa sociedade, em nós não nos adequarmos corretamente, homem e mulher, ao padrão que Deus estabeleceu, e por causa disso, quando a gente depara com um texto como esse, a gente diz assim, não, mas isso não pode, isso aqui está fora de contexto, isso aqui é para outra época, isso aqui só cabe para Coríntios, isso aqui não vale mais para hoje, pastor. Eu tenho plena convicção que o problema nunca está na Bíblia. Nunca o problema está na Bíblia. Porque o Deus que a revelou é um Deus santo, é um Deus perfeito, é um Deus sábio, é um Deus eterno, que inclusive inspirou autores para isso. O problema está em nós, na nossa história de vida, na maneira como nós lidamos com o casamento, com as nossas funções, com a submissão e com a autoridade. O problema é nosso. E é nós que precisamos resolver esse problema à luz da palavra de Deus. Então, eu faço essa introdução longa para que a gente entenda por que esse texto, assim como outros que nós veremos à frente, possui um grau de dificuldade de interpretação no século XXI. Movimento feminista, homens fracos, mulheres fortes e uma série de sucessões de eventos, de vivências que nós temos, de experiências dolorosas no lar, que nos fazem olhar para esse texto e dizer, epa, isso aqui não se adequa a mim não. Não tem como eu me submeter ao macho lá de casa. É assim que as pessoas dizem. Permita essa expressão. Não tem como eu olhar para esse texto e dizer, não, para fulano, meu marido? Só Deus e eu sei como é que ele age. Por causa disso, então, entenda. A Bíblia nos apresenta um modelo e nós precisamos segui-lo. E se há erros em nossa casa, se há disfuncionalidade em nosso casamento, nós precisamos corrigir. Nós que precisamos corrigir.
Não é a palavra que precisa ser atualizada, como aquele dito pastor Ed Henriquevitz vem dizendo por aí. Nós temos que atualizar essa palavra. Não é a palavra que tem que ser atualizada, não. É nós que precisamos nos moldar a essa palavra aqui, que foi revelada por Deus. Porque o problema é nosso, da nossa sociedade, da nossa cultura, da nossa história familiar, do nosso casamento, do nosso comportamento. É nosso problema. Então vamos entender agora, pelo menos tentar começar a entender o que Paulo nos diz nesse tão complexo capítulo. É bem verdade que aqui na sua carta aos Coríntios, Paulo vai continuar trazendo respostas aos questionamentos levantados pelos irmãos da casa de Cloe. Lembre lá no capítulo 1, Paulo menciona sobre os irmãos da casa de Cloe que levam a ele algumas situações da igreja de Corinto. E Paulo continua seguindo a resposta, e quando chega agora no capítulo 11, Paulo vai iniciar uma sessão que ele louva aos irmãos, louva a Deus, porque os irmãos estavam seguindo as suas tradições. Só que logo em seguida, Paulo vai começar a tratar sobre problemas relacionados ao culto. Então, do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo agora vai tratar sobre uma problemática que havia na igreja de Corinto, que era o culto ao Senhor. Tinha problema de relacionamento, de família, de casamento, de adultério, mas tinha problema também de culto. O culto que a igreja de Corinto estava oferecendo a Deus não estava sendo agradável a ele. E Paulo vai corrigir isso na igreja. Do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo vai trazer várias exortações a respeito do culto. Semana passada nós vimos sobre a ceia do Senhor. Semana retrasada, melhor dizendo. Como que Paulo orienta os irmãos a celebrarem a ceia para que fosse agradável a Deus, aceitável a Deus e edificasse a igreja. Não viesse fazer mal, porque a ceia que os irmãos estavam celebrando, ao invés de fazer bem, fazia mal. E aí nós tratamos sobre esse texto. Só que agora Paulo vai utilizar o aspecto cultural como um demonstrativo do princípio de autoridade no lar e como que isso se aplica na ordem da igreja e o uso do véu. Perceba que a ordem do lar vai impactar diretamente na ordem do culto e na ordem da igreja, irmãos. Diretamente. Eu tenho dito isso aqui e esse texto vai nos apresentar perfeitamente como que lares desestabilizados, desestruturados, produzem igrejas também fracas. É verdade que a igreja é aqui a agência de Deus no mundo para orientar as famílias, para conduzir as famílias. É verdade, nós estamos aqui todo domingo fazendo isso. Porém, uma longa história de famílias desestruturadas, de lares desestabilizados, de famílias que não mudam de atitude, reflete na vida da igreja. Não que seja algo ruim, mas vejam, por exemplo, a dificuldade de se levantar a liderança na igreja. Uma dificuldade tremenda. Tremenda. Logo nós vamos ter que abrir eleição aqui. Eu fico pensando e orando, meu Deus, quem serão os presbíteros? Quem serão os diáconos da igreja? Quem vai liderar as sociedades internas? Quem vai ser? Porque há uma terrível, uma grande dificuldade de encontrar homens dispostos, primeiramente, para essa tarefa, porque não querem mais assumir a responsabilidade. Segundo, que tenham caráter e perfil idôneo, que seja um bom marido, que seja temperante na fala, que seja conhecedor da palavra, que seja entendido das nossas doutrinas, daquilo que rege a nossa igreja, que tenha um bom relacionamento com os demais, com a liderança, que não tem um histórico de complicações na igreja de Deus. É difícil você encontrar isso. Tanto que hoje, boa parte das igrejas são compostas mais de mulher do que de homem. Estou dizendo que isso é ruim. Estou dizendo que é um problema nisso. Mas isso revela como que as famílias estão desestruturadas. Veja a dificuldade de se estabelecer o ministério de homens. Estamos recomeçando agora de novo. A SAF está aí, firme e forte. 92 anos, 93 anos. Graças a Deus. Há pecado, dá problema nisso de jeito nenhum. Mas há pecado, há falha, há problema nos homens que não estabelecem a sua liderança. Como consequência disso, o que é que acontece? Sobrecarrega as mulheres. Isso acontece em casa e reflete na igreja. Veja se não é assim. Na sua casa, minha irmã,
Você está acostumado a carregar o garrafão de água, subir as coisas para a mesa, fazer isso, fazer aquilo, e resolver as coisas, e comprar as coisas de casa, e trabalhar o dobro para pagar as contas, e você ficar preocupada com a conta de casa, porque seu marido não supre a família, e você está preocupado em carregar tudo nas costas, e quando chega na igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mulher que tem que carregar as cadeiras, tem que carregar os bancos, tem que carregar as coisas, porque os homens ficam só assistindo, sentado, olhando lá. Costume de casa, vai à praça. Esses dias eu vi algo aqui, né? As meninas carregando as caixas de livro aqui. Acho que foi até a Anne, mas a Patrícia, não sei, carregando umas caixas de livro para lá e para cá e tal. Aí eu fui ali intervir, aí chamei uma pessoa para ajudar. Vem ajudar aqui, vem ajudar aqui. Aí a irmã carregou uma caixa de livro, eu carreguei outra caixa de livro atrás, e o homem ficou lá olhando assim. Meu filho, pegue o livro, deixa a mulher tranquila. Essa é a sociedade, essa é a cultura que a gente tá. As mulheres pegam no peso pesado e o homem fica só olhando. Se ela não der um grito, ele fica ali olhando quanto é que deu o placar do jogo, né? Olhando alguma coisa lá. Se ela não der, vem me ajudar aqui, pronto, ele fica ali a vida inteira. Essa cultura, esse costume de casa é visto aqui na igreja, irmãos. É visto na igreja. Pela ausência, pela fragilidade, pela dificuldade que nós temos de encontrar líderes que possam, de fato, conduzir a coisa com seriedade, com profundidade na palavra, sem complicação. Abrindo aqui já um outro parênteses diante dessa questão de como que essa guerra de sexo, de como que essa inversão no lar afeta no culto da igreja. Nós vemos uma época em que os homens estão mais complicados que as mulheres. Com respeito às irmãs, é claro. Mas nós sabemos que as mulheres enfrentam uma bomba hormonal todo mês. Passa por gestação, tem de lidar com muitas pressões. Deus fez a mulher, os hormônios da mulher diferente do homem, a estrutura da mulher diferente do homem, as funções, as obrigações, a demanda que se tem da mulher é muito diferente do homem. Então é comum que a mulher tenha questões hormonais, sentimentos, emoções mais afloradas. Isso é belo, inclusive Deus fez assim, a mulher mais sentimental. Mas você já parou para perceber que hoje nós estamos vivendo uma sociedade em que as mulheres estão mais duras e rígidas e os homens mais fracos? Qualquer coisa chora. É sério. Não é pecado você chorar não, irmão, pelo amor de Deus. Não vá na música lá do Arrocha, não. Não é pecado você chorar, não. Chore na presença de Deus. Clame aos... Não tem pecado nisso, não. Mas eu estou dizendo o seguinte, que as mulheres têm pulso firme para resolver as coisas porque estão tão acostumadas, estão tão acostumadas a serem abandonadas para fazer tudo sozinha, que tem certas coisas que a mulher não está mais nem aí. Agora, quando eu falo o homem, não estou falando do rapazinho, o jovenzinho que está agora crescendo, agora está desenvolvendo, está na puberdade, não. Eu estou falando de homens que até mesmo casados são, cheios de sentimento, cheios de coisa. Tem homem que posta um negócio, se você não curte ele, fica com raiva, não curte também as suas coisas, não. Eu digo, meu Deus do céu, que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse? Que se chateia com o tom da mensagem que você mandou, se você não colocou lá os termos bem direitinho, bonitinho, uma carinha com um coraçãozinho. Diga, que mundo é esse, irmãos, que nós estamos vivendo? Esse é o reflexo da inversão de valores, daquilo que Deus fez, criou, estabeleceu, entrando nas famílias e entrando na igreja. Costume de casa, vem à praça e vem à igreja. Por isso, então, Paulo vai agora nos mostrar como que a ordem no lar, ou a ordem da família no lar, impacta diretamente no culto que nós prestamos ao Senhor. E aí Paulo vai retratar do capítulo 11 ao capítulo 14, 3 problemas que surgem na igreja de Corinto em relação ao culto. Primeiro, a posição da mulher. Segundo, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada. Essa parte eu já preguei semana anterior. Terceiro, o uso incorreto dos dons espirituais, que é quando vamos entrar na questão das línguas, das revelações, das profecias, que Paulo fala no capítulo 14. Então, ele vai tratar sobre esses 3 problemas do capítulo 11 ao capítulo 14, e aqui ele vai abordar, então, como que a igreja de Corinto estava se comportando. Ele começa com louvor, de fato, eu vos louvo. Que tradição é essa que Paulo louva a igreja?
A tradição no Novo Testamento, ela sempre está ligada ao ensino apostólico. Então, quando a Bíblia fala sobre essa tradição, está falando sobre o evangelho que Paulo recebeu de Deus e transmitiu àqueles irmãos. Lá em 2 Timóteo 2,2, Paulo vai dizer: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Veja, era costumeiro, era comum a questão do ensino do evangelho por meio dos apóstolos e ser tratados como tradição. Então aqui não é apenas uma questão cultural de uso e costume. Nós vamos abordar essa questão. Mas é algo que Paulo recebeu de Cristo. Por isso que o capítulo 11, lá do versículo 17, Paulo vai dizer, a partir do 22, melhor dizendo: e o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Veja, que tradição é essa que Paulo entregou aos coríntios? Aquilo que aprendeu de Cristo. Então, pessoal, no respeito, no que concerne ao ensino que eu transmiti a vocês, eu vos louvo, porque vocês se lembram de mim e retêm as tradições. Porém, não de todo. Não de todos. Aqui nessa igreja havia um problema e a maneira como as mulheres estavam se comportando no culto vai ser abordada por Paulo aqui. O que nós vamos fazer aqui mais uma vez nesse capítulo, que eu acho que eu não vou terminar hoje, que eu estou só na introdução, é uma leitura reversa. Nós não temos as perguntas, apenas as respostas. Então imagine alguém que está na sala com você falando no telefone. E morreu. Quantos anos? Qual a idade dele? Não acredito. Você não sabe o que é que a pessoa está dizendo lá. Mas pelas respostas aqui você sabe, alguém morreu. Alguma coisa aconteceu. Era uma pessoa jovem, uma pessoa velha. Então, nós vamos fazer, 1 Coríntios a gente lê assim, como se estivesse ouvindo a resposta do telefone, mas sem ouvir o que o outro está perguntando lá. Porque essa carta era composta de respostas às perguntas da família de Chloe a respeito da igreja. Então, aqui, nós vamos perceber Paulo, então, tratando sobre essa questão do véu. E aí, veja o versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Paulo já lança o argumento teológico para depois abordar a pergunta. Essa é a maneira muito útil e eu creio que é a mais correta de nós fazermos ao abordarmos algumas questões complicadas. De vez em quando alguém chega para mim com perguntas assim difíceis, que eu digo assim, meu Deus, eu nunca vi falar isso na minha vida. Mas aí a gente vai para a base da questão. Qual é o propósito disso? Os irmãos, tem muita gente que costuma fazer, pastor, pode isso, pode aquilo. Tem coisa que a Bíblia Sagrada declara, pode, não deve. Só que tem coisa que a Bíblia Sagrada não diz, fala nada. E aí, diante de questões que você não tem uma resposta declarada, a gente tem que fazer perguntas a nós mesmos e o objetivo de fazermos isso. Qual o propósito disso? Glorificar Deus? Vai edificar? Vai envergonhar o Evangelho? Então, faça algumas perguntinhas. Paulo começa apresentando a base do conhecimento. Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ele mostra aqui um modelo de autoridade e de submissão. Versículo 4, então ele diz, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Então vamos por partes. Entender o véu, entender a profecia, entender como isso funciona no culto hoje. Talvez seja 3 sermões, é o jeito. Primeiro, para que a gente compreenda essa questão do véu, é importante lembrar que nas terras orientais o véu estava relacionado à honra e à dignidade da mulher. Com o véu na cabeça, a mulher podia ir de um lugar para o outro com segurança e na certeza de que ela seria respeitada. A cultura de cobiçar as mulheres não é atual, tá? Os 10 mandamentos já traz lá no seu escopo 2 direcionados a isso. Não adultere e não cobice a mulher do próximo. Então, se você pensa que o mundo hoje está pervertido, lembre que naquela época já havia muita perversão. As mulheres eram cobiçadas quando iam na rua. E um sinal de uma mulher honrada, respeitada, seja ela casada ou não, era quando saísse de sua casa, cobrir-se completamente. Esse era um
um costume cultural daquela época. A mulher honrada, ela se cobria completamente. Isso refletia não apenas a sua honra, mas refletia a segurança que ela tinha. Então, dificilmente algum homem atrevido ia se enxerir para uma mulher que passava na rua toda coberta, porque ele sabia que acima dela tinha alguém que a protegia, ou seu marido, ou seu irmão mais velho, ou seu pai. Por isso que as mulheres que saíam completamente cobertas na rua, normalmente, primeiro, nem tinham como ser vistas, porque estavam cobertas, então não tinham que cobiçar. Segundo, os homens já não se atreviam a mexer com elas, porque sabia, ela tem marido, ela tem um irmão mais velho que protege ela, ela tem um pai que é duro. Eu não vou me atrever a mexer com ela, porque senão vou me dar mal. Então, era um costume daquela época. O comentário histórico-cultural da Bíblia, de Greg Kenner, ele vai dizer que aqui na cidade de Corinto, uma cidade muito influenciada pela a cultura dos atenienses, era costume também segregar as mulheres dentro do lar. Essa cultura do véu, ela é antiga, eu vou ler alguns textos que comprovam isso no Antigo Testamento. Só que na cidade de Corinto, essa cultura ainda permanecia, porém com alguns exageros. Porque na cultura de Corinto, aqui é contemporânea na carta de Paulo, porque a cultura vai mudando de acordo com a época, com o século, as mulheres, elas eram totalmente privadas de ir a lugares públicos à vontade, até mesmo com respeito a banquetes que eram dados. Os homens iam, as mulheres ficavam em casa. Porque um homem conversar com uma mulher sair na rua, inclusive tocar no homem, era algo assim escandaloso. Algo sem honra. Só que Jesus quebra esses preceitos que em nada iam construir na sociedade, em nada ia aumentar. Jesus é aquele que atrai as mulheres, que dá dignidade, que dá valor às mulheres. Em Lucas capítulo 8, inclusive, nos é registrado que um grupo de mulheres mantinha o ministério de Cristo. O que é perceptível, então, é que as mulheres assumem agora uma função importante no reino de Deus. Função essa que, ao longo do tempo, foi, de maneira muito extrema e radical, pisada pelos homens. Eis a razão pela qual, inclusive, vieram surgir movimentos feministas. Pelo erro dos homens em tratarem as mulheres. E acende, então, a raiva, a rebeldia e tudo mais. Nesse contexto, então, havia ainda a seguinte ideia, a seguinte cultura. O cabelo da mulher era um objeto comum de luxúria na antiguidade. Em grande parte ali do antigo Mediterrâneo, esperava-se que as mulheres cobrissem a cabeça, porque acreditava que o não cobrir a cabeça estaria despertando o desejo sexual masculino. Assim como hoje, por exemplo, acredita-se que a mulher andar em trajes de biquíni pela rua e em lugares públicos vai atrair olhares, que é verdade. A mesma coisa acontecia naquela época, mas não se trata de mulheres usando biquíni no meio da rua. Se trata de mulheres com o cabelo de fora, que naquela cultura o cabelo de fora era algo que era um tipo de atrativo para os homens. Por causa disso, então, o hábito das mulheres cobrirem a cabeça predominou na Judéia, sobretudo em lares conservadores, o véu também era usado. Algumas mulheres, ou todas as mulheres honradas, cobriam o cabelo com véu, e aquelas mulheres ainda mais incultas, ainda mais modestas, elas cobriam também o rosto com um véuzinho fino. E esse hábito, então, ele agora estava instaurado naquela cultura. Porém, em outras regiões, como na região de Roma, as mulheres da alta classe começaram a fazer cortes de cabelo diferentes e começaram a andar com os cabelos à vista, o que gerava, normalmente, em uma sociedade que já estava entregue a muita devassidão, um despertar de lascívia muito grande, desejo muito grande, porque os homens que não viam as mulheres de maneira nenhuma, que era tudo coberto, começaram a ver as mulheres andando com os cabelos de fora e com cortes diferentes. E isso fazia com que houvesse ali tanto um tipo de grande revolução, mas também fazia com que houvesse agora um tipo de libertinagem naquela cultura. É provável, segundo alguns comentaristas, porque alguns discordam, que essa cultura de Roma tenha ultrapassado as barreiras geográficas e tenha chegado à cidade de Corinto. Isso é muito
provável. Porém, lá na cidade de Corinto tinha um outro problema mais agravante do que o problema de Roma, que estava concentrado na alta classe da sociedade. Lembra que eu preguei aqui, nos primeiros capítulos, sobre o culto à deusa Diana que acontecia naquela cidade, e como que a cidade de Corinto ela era cheia de prostitutas cultuais? Pois bem, as prostitutas na cidade de Corinto é que andavam com o cabelo descoberto. E eram as prostitutas da cidade de Corinto que faziam cortes de cabelo diferente, esvoaçante. E essa cultura, veja, a cultura da cidade de Corinto, da época de Paulo, começou agora a despertar nas irmãs da igreja o desejo. Aquele cabelo está tão bonito. Ela é uma prostituta, mas está tão bonito. Que tal nós fazermos assim? E aí, é dentro da igreja de Corinto, num ambiente religioso, no ambiente cristão, aonde a mulher passa a ter mais liberdade, porque a opressão que havia nos lares não cristãos na igreja não existia, que a mulher recebe dons espirituais, e aí nós vamos tratar sobre essa questão do falar em línguas e de profetizar, que ela diz assim, ora, se eu posso profetizar na igreja, se eu recebo dom de línguas estranhas, o que é que me falta para que eu tire o véu logo também e fique como homem na igreja? Então, é dentro desse contexto que Paulo vai tratar essa questão aqui agora. A pregação de Paulo vai trazer uma perspectiva nova para as mulheres. As boas novas do Evangelho trouxe libertação, o cativeiro cultural, o cativeiro de opressão, de segregação do masculino para o feminismo, veio para quebrar, o Evangelho quebrou isso. Não há diferença entre homem e mulher, ambos para Deus são importantes. Não há separação, não há segregação, Deus os recebe, para Deus tanto homem como mulher são iguais em valor. E essa mensagem libertou as mulheres, é verdade, e é certa. Porém, as mulheres quiseram ir um pouco além disso. Então, se nós somos libertas, se nós temos valor tal qual os homens, então vamos logo tirar o véu da cabeça e na igreja vamos proceder como os homens procedem. Nós não somos iguais? Aí Paulo vai dizer, pera ainda, vocês são iguais em valor, mas Deus constituiu um como cabeça, como autoridade, e as mulheres para serem submissas. Aí Paulo vai dizer o quê? Cristo é o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Paulo vai mostrar o modelo da trindade para dizer, nós fomos feitos assim. Gênesis 1, 26 e 27 diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. E imagem e semelhança de Deus implica também que aspectos da trindade são vistos em nós, irmãos, no nosso relacionamento. O fato da mulher ser um só com o homem, um corpo, uma só carne, isso reflete claramente a maneira como a trindade santa o é. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, mesmo subsistindo em três pessoas, em essência são apenas um, marido e mulher, mesmo sendo duas pessoas, ao se unirem essencialmente são uma só carne. Não reflete perfeitamente, porque nem pode refletir perfeitamente, porque nada pode ser igual a Deus, mas mostra como que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e o modelo de casamento reflete isso. Aí Paulo, para embasar essa questão, ele cita a trindade. O Senhor, Deus, é cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Perceba que Paulo traz esse exemplo para mostrar o seguinte, não é que um seja subveniente ao outro, ou seja agora oprimido pelo outro. Eles trabalham juntos, unidos, porém com funções diferentes, e é isso o casamento. O fato do marido ser a autoridade, o cabeça do lar, não quer dizer que ele é o manda-chuva da casa e que dita as ordens e a mulher tem que obedecer, querendo ela ou não, gostando ela ou não, vai obedecer porque ele está dizendo e acabou-se. Não é assim o relacionamento da Trindade. Embora haja funções diferentes entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo eles fazem de comum acordo. Criou Deus os céus e a terra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí João vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por intermédio dele, porque lá no princípio estava o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Há uma união, uma união indissolúvel entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há crise entre eles, porque o Pai é superior, porque o Filho envia o Pai, e o Filho envia, porque o Pai envia o Filho, e o Filho envia o Espírito Santo. Não há briga na Trindade.
Cada um entende sua função, cada um entende seu papel, cada um realiza e tudo sai perfeito. É assim que deveria ser um casamento, irmãos. Não há motivos para briga, para divergência, para discordância, o fato de Deus ter feito o homem como cabeça. Mas por causa do pecado, da presença do pecado e da inversão de valores, que falar hoje na igreja, em qualquer lugar do mundo, que o marido é o cabeça do lar, que a mulher é submissa ao marido, isso é uma coisa terrível. É a revolução do tamanho do mundo na igreja do Senhor, porque não entende o princípio bíblico das coisas e como que a nossa vida está desordenada. Então Paulo vai trazer agora esse aspecto. Lá em Gálatas 1, 28, Paulo ainda fala sobre essa questão da liberdade, dizendo o seguinte: de Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo não está fazendo aqui segregação de homem e de mulher. Ele está mostrando que ambos são um em Cristo, porém, eles têm funções diferentes. O homem não é mais importante que a mulher, nem é menos importante, pois aos olhos de Deus, os dois estão no mesmo nível, têm o mesmo valor. Cristo morreu para o homem e para a mulher, o preço que Cristo pagou por mim, pagou pela minha esposa, foi o mesmo. Não há distinção entre um e outro. Lá, 1 Coríntios 11, verso 11, Paulo vai dizer que nem a mulher é independente do homem, nem o homem independe da mulher. Paulo vai fechar essa questão para que não houvesse ainda mais segregação na igreja, porque poderia, sim, dentro daquele contexto, alguns irmãos disseram: está vendo aí? Paulo diz que nós somos o cabeça, vocês devem ser submissos, agora pronto. Tudo que eu disser vai ter que fazer agora. Paulo diz: mulheres, vocês dependem dos homens. Homens, vocês dependem da mulher. E Deus sabiamente fez isso na queda. Após o homem pecar, Deus já traz uma solução imediata. Cristo vai vir. Mas Cristo vai vir através da mulher. Então o homem vai precisar dela. De maneira que eles são interligados, mutuamente precisam um do outro para existirem. A guerra, a briga, não é porque Deus fez assim. A guerra, a briga, é porque a serpente se meteu no meio do casamento. Lembre, o homem e a mulher no Éden estavam nus, não se envergonhavam, não estavam brigando, não estavam em conflito, não estavam tendo discussões a respeito: por que, Adão, tu é meu cabeça, se eu sou mais bonito e mais perfeito que você? Por que, Adão, tu és o meu cabeça, se eu tenho um corpo semelhante ao seu? Não havia isso. É só quando a serpente entra que agora Adão diz: essa daí fez isso, a culpa não é minha, é dela. Não, Adão, mas foi o Senhor que me deu ela. E daí em diante começa a guerra dos sexos. Homem contra mulher, mulher contra o homem. E nessa guerra, nós vamos perceber que tudo está fora da vontade de Deus. Porém, o que era o véu? O que era esse véu? O véu era uma peça do vestuário que cobria tanto a cabeça, em algumas regiões, e por causa de alguns lares, cobria até mesmo o rosto. As mulheres de Corinto queriam participar do culto agora sem essa peça, por causa do que entenderam, de acordo com os dons que receberam. Só que nós temos aqui algumas influências, e aqui eu trago um outro comentário do reverendo Augusto Nicodemos, que uma vez que o véu era a marca de submissão da mulher do Antigo Oriente, desde o Antigo Testamento era assim, agora que essas mulheres começaram a profetizar dentro da igreja, elas naturalmente entenderam que poderiam se afastar ou deixar de lado dessa prática. Só que lá na igreja de Corinto, na cidade de Corinto, houveram algumas influências. Entre as influências de movimentos que houveram lá, houve um movimento chamado seministas. Não é feministas, é seministas. É o que nós poderíamos dizer da primeira grande revolução feminista da época de Paulo. Se você acha que esse movimento feminista é novo, e as manifestações dele, mais radicais aconteceram há pouco tempo, nós estamos enganados. Porque já na época do Império Romano, as mulheres faziam algumas passeatas e organizavam algumas rebeliões ou alguns protestos a respeito da sua participação na sociedade. Alguns historiadores vão narrar algo desse aspecto acontecendo já na cidade de Roma, porém, nunca logrou êxito.
Eis a razão pela qual somente com o movimento feminista depois que as mulheres começaram a poder votar, trabalhar fora e coisas desse tipo. Mas já houveram várias outras tentativas no passado. No passado. Alguns chegam a dizer que essas rebelias chegaram à cidade de Coríntio, as mulheres estavam fazendo essas marchas lá, mas isso é pouco provável que tenha acontecido, embora seja uma sugestão, uma opção do que tenha acontecido para que a igreja chegue a essa problemática. Porque a questão aqui é, como que a igreja chegou nesse nível de problemática de uso do véu? Influência romana, influência de Atenas, de onde veio essa influência? E muito se trata sobre essa questão, mas há sempre algumas discordâncias. Para mim, o que é mais provável, o que mais se aplica ao contexto do véu aqui, é as próprias conclusões que as mulheres mesmos tiveram. Talvez houvesse influência de fora, é provável, mas talvez o que mais impactou nessa questão da mulher não querer mais usar o véu foi as concepções e a interpretação que elas mesmas fizeram. Se os homens profetizam, e nós agora estamos profetizando, se os homens recebem dons de línguas, e nós também estamos falando em línguas, ora, o que é que nos falta se não tirar o véu e agirmos na igreja assim como os homens agem? Eu creio que seja essa posição mais adequada e eu sigo a linha de dezenas de intérpretes que caminham nesse guia de pensamento também. Só que esse uso do véu vai além de algo cultural. E é o que Paulo vai levantar aqui. O uso do véu está muito além de algo simplesmente cultural. Essa cultura, ela vem do Oriente, do Antigo Oriente. É onde a mulher sempre estava debaixo da autoridade masculina, e isso não era nenhum problema naquela época. E eu queria que os irmãos vissem alguns textos comigo. Nosso tempo já vai caminhando para o fim. Mas abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 3, do verso 18 ao verso 23, onde nós temos uma passagem que menciona isso. Isaías 3, verso 18 ao 23. Diz assim: naquele dia, o Senhor lhes tirará o ornamento dos pés, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os turbantes, as pulseiras de tornozelo, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis, as joias pendentes no nariz, o vestido de festa, os mantos, os chalés e as bolsas, os espelhos e as vestes de linho e os turbantes de novo e os véus. Veja que aqui o profeta Isaías está tratando das mulheres de Israel, viu? Aqui são as mulheres de Israel que estavam sendo levadas para a Babilônia. E Deus vai anunciar, através do profeta, um dia de juízo contra a nação de Israel. Esse dia de juízo ia afetar as mulheres de Israel e os homens, mas nas mulheres lhes seriam tirado isso que trazia para elas honra. E aí alguns vão dizer assim: ah, pastor, então quer dizer que esse costume de usar bracelete, de usar brinco, de usar pendente, isso é coisa do mundo. Bem, irmãs, as mulheres de Israel usavam muita coisa, viu? Veja a descrição do tanto de coisa que essas mulheres usavam aí. Bracelete, turbante, pulseira, tornozeleira, cinto, caixinha de perfume, anel, joia pendente no nariz. O negócio era meio feio, mas achava bonito na época. Vestido de festa. As mulheres eram bem ornamentadas. Então não pense você, porque a gente começa a chegar em Corinto, a gente começa a achar assim: eita, então quer dizer que a imagem da mulher da Bíblia Sagrada é aquela mulher que não corta o cabelo, que não se ajeita, que anda vestido... Não, peraí. Vamos entender por partes, de acordo com a cultura, com o contexto da época, o que era pecaminoso, o que não era pecaminoso, o que não era pecaminoso, mas podia se tornar pecaminoso. Para que a gente não extraia daqui doutrina sem fundamento. Porque o que mais tem hoje é isso, doutrina sem fundamento. Pega um texto fora do contexto, está vendo aí? A igreja agora vai ter... Nós temos uma igreja do véu, vocês sabem. E esse texto, inclusive, é usado para isso, né? Se nós não entendemos esse contexto, a partir do domingo que vem, ninguém entra na igreja se não for com véu. Então, irmãs, já vou encomendar essa semana o véuzinho para vocês trazerem. Semana que vem, todo mundo vai com véu. Homem que tiver cabelo maiorzinho, já corte logo, passe a navalha. É preciso entender o contexto. Para que a gente nem vá além do que a Bíblia diz, nem fique aquém dela. Que é os dois extremos hoje, né? Algumas igrejas vão ao extremo
tudo é proibido, se cobre dos pés à cabeça, bota só os olhos de fora. E outras igrejas, tudo é lícito. As mulheres vêm para a igreja de todo jeito, na esculhambação, mal do mundo no culto do Senhor, e aquela coisa. Prestemos atenção e nos adequemos à palavra do Senhor. Então, o fato é que o uso do véu já era cultural. Outro texto, ainda aí em Isaías 47, verso de 1 a 3. As mulheres usavam muitas vestimentas, véus e outros apetrechos como sinal de honra, de beleza, até mesmo de poder financeiro, poder aquisitivo, até porque a mulher pobre não tinha condição de usar tanta coisa. Mas havia também um sentido em que ficar sem o véu era sinal de passar vergonha. Por isso que Isaías 3 diz que Deus naquele dia vai tirar o ornamento. Deus vai julgar Israel. E como é que Deus vai julgar? Tirando aquilo que trazia honra, fazendo passar vergonha. Isaías 47 repete a seguinte expressão: Ó virgem, filha da Babilônia, desce e assenta-te no pó, assenta-te no chão sem trono, ó filha dos babilônios, porque nunca mais serás chamadas de mimosa nem delicada. Pega o moedor e moe a farinha, tira o véu, levanta a cauda do vestido, desce, descobre as pernas e atravessa os rios, a tua nudez será descoberta e a tua vergonha exposta. Eu me vingarei e não pouparei ninguém. O que é que Deus está dizendo aqui? Vocês vão passar vergonha fazendo aquilo que os homens fazem. Eu vou tirar o véu de vocês, vocês vão ter que levantar o vestido, vão ter que entrar na água, vão ter que tirar a farinha, vão ter que descobrir as pernas, vão ter que trabalhar, vocês vão ter que fazer aquilo que os homens fazem, e eu vou envergonhar vocês nisso. Perceba? O uso do véu era algo cultural e que trazia sinal de honra, respeito, submissão, autoridade. Mas há um outro texto ainda que nós temos a menção do véu. Gênesis 24, 65. Lembra a famosa passagem da apresentação de Rebeca a Isaac? Naquela passagem, nós temos o exemplo de uma moça que não era casada, mas que foi prometida em casamento e estava indo se encontrar com seu marido. E quando ela vê Isaac, perguntou ao servo, verso 65, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo respondeu, é o meu senhor. Então ela fez o quê? Pegou o véu e se cobriu. Ela era uma jovem, não casada, mas agora estava entregue ao casamento, o seu marido estava chegando, ela se veste em sinal de respeito, submissão. Então, a Bíblia deixa claro aqui, no Antigo Testamento, que esse uso do véu, há outras passagens, tá? Mas essas são as principais que eu quero citar hoje, que o problema não estava especificamente no uso do véu. Em nenhum momento da Bíblia Sagrada usar o véu era um problema. Nenhuma mulher reclamava, não havia briga por causa disso. Não houve aqui. Mas a grande questão na cidade de Corinto era o que o véu representava. E era isso que Paulo queria ensinar. Por isso que o verso de número 3 vai tratar de Cristo cabeça, o homem o cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. É um princípio de autoridade e submissão que Deus estabelece. Eu não tenho como ir muito além, ainda faltam só 25 páginas, mas nós temos mais alguns domingos pela frente, e eu quero parar aqui trazendo algumas lições antecipadas do que a gente vai ver, mais adiante. Ainda que o mundo, irmãos, tente passar para nós uma estrutura familiar, diferente daquela que a Bíblia Sagrada nos apresenta. E essa estrutura pareça nos ser mais bacana, mais legal, mais adequada. Não aceite. Não aceite. O padrão estabelecido por Deus desde a criação, ele deve prevalecer até Jesus voltar. A cultura muda, é verdade. Nós não precisamos usar mais véu hoje. Eu já vou antecipar o ponto do sermão que vem. A cultura muda. E a mulher não precisa mais ficar enclausurada dentro de casa, sem sair para lugar nenhum, porque é vergonhoso ela sair na rua. A cultura muda. A cultura muda e a mulher não precisa mais hoje na igreja ficar em silêncio, calada, sem dar palpite, sem cantar, sem fazer nada. Não. A cultura mudou. Cristo atraiu, trouxe as mulheres para junto de si e disse, vocês são importantes no reino de Deus e eu morri na cruz por homens e por mulheres.
Porém, princípio estabelecido na criação permanece e nem Cristo, nem os apóstolos negaram. Deus fez o homem e fez a mulher do homem. Por causa disso, nós temos um princípio de autoridade e submissão. Irmãos, homens, exerçam a autoridade de vocês no lar, a semelhança do que Paulo diz em Efésios 5. Maridos, amem as mulheres como Cristo ama a igreja. Então, se a autoridade no lar, não quer dizer que você vai ser o mandão da casa, que vai ficar deitado dando as ordens para sua esposa, fazer a comida, trazer a comida na cama para você, fazer as coisas, limpar a casa, cuidar dos meninos, levar o menino para a escola e ainda cuidar de pagar as contas da casa. Isso está longe de ser um homem bíblico. Longe de ser um padrão que Deus estabeleceu. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Se você se sacrifica por sua família e ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, para ela se submeter a você não vai ser um peso. Pelo contrário, vai ser uma honra. E aqui, irmãs, façamos algumas considerações também. Assim como o homem deve amar e se sacrificar pela esposa, a esposa, por outro lado, deve respeitar o seu marido. Então, aprenda a respeitar o seu marido e tratá-lo como tal. Não desrespeite seu marido em casa nem publicamente. E o que nós temos muito hoje é exatamente isso. O desrespeito das mulheres para com os maridos, porque também, de certo modo, os maridos não amam suas mulheres. Então se tornou comum a mulher desrespeitar o homem, a mulher mandar no homem. E é muito feio. Ainda que nós vivamos em tempos modernos, é terrível a fama de homens que são mandados pela mulher. Estou dizendo que você vai ser um ditador na sua casa, só faz o que você quer e não é isso não. Não tem nada a ver com o que você está pensando de piada, de pegadinha, de conversa que se dizem por aí. Tem a ver no fato de que você deve exercer sua função de liderança, não ser o menino da casa. Infelizmente tem isso. A mulher tem que criar os filhos e criar o marido. Isso é uma tristeza. Cria os filhos e o marido, que se comporta como os filhos também. E aí, meu irmão, não é sua mulher que peca quando faz isso, embora esteja errado. É você que peca porque não coloca as coisas no seu devido lugar. Então, maridos, amem a esposa. Mulheres, respeitem o marido de vocês. Por quê? A mulher que não respeita o marido, Paulo vai dizer mais tarde, é como alguém que rapou sua cabeça e está expondo. Ou é como alguém que está andando quase nua pela rua. Isso é desonroso, isso é desrespeitoso. No final das contas, Paulo vai tratar tudo isso dizendo o seguinte: isso desonra a Deus, irmãos. Desonra a Deus. O marido que não é marido, a mulher que não é mulher, nos padrões da Bíblia, não estão apenas trazendo problema para o casamento. O problema no casamento, a disfuncionalidade do casamento, é apenas um reflexo disso. Mas no final das contas, o principal pecado aí é Deus que não está sendo glorificado. É Deus que está sendo desonrado, porque Ele estabeleceu um padrão e nós estamos seguindo outro padrão que não é o dele. Então, nesses versos iniciais, que nós possamos aprender o princípio da autoridade e da submissão. Não autoridade dominadora, mas autoridade sacrificial. Não submissão humilhatória, vexatória, humilhante, mas submissão dedicada, respeitosa, que faz por amor. Se você respeita seu patrão, que lhe dá um salário no final do mês, de um trabalho que você fez, a Bíblia nos dá muito mais razões para que o homem exerça autoridade no lar e a mulher respeite ao seu marido, pois ele é cabeça, ele foi feito à imagem de Deus e foi a pessoa que Deus colocou ao seu lado para andar com você e ao seu lado, unido a você, não brigando, batendo cabeça que nem sei lá o quê. Então, que possamos restabelecer o padrão de nossa casa, de nossa família, e quando chegar na igreja, não vai ter dificuldade. Cada um vai entender perfeitamente o seu papel, a sua função, e as mulheres não vão ficar brigando para ser pastora. Não vão. Porque vão entender que essa responsabilidade, que esse peso, Deus colocou sobre os homens. Fica mais fácil de compreender. É mais fácil de adequar-se. Então, tudo começa no nosso lar. A ordem do culto
começa na família, se estende na igreja. E aí, nas próximas semanas, eu vou dissolver as 25 páginas que faltam e acrescentar mais algumas, porque tem muita coisa para a gente ver aqui, tá bom? Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Pensei que eu conseguiria entrar pelo menos no primeiro ponto, mas vai dar certo, nós chegamos lá. O céu é o limite, né? Vamos orar ao Senhor. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra. Quão rica palavra, que nos revela a tua vontade, que nos revela o teu querer, que descortina para nós uma herança que nos foi deixada, uma história marcada por pecado, por erros, por desajustes, e que é o resultado de nós vivemos hoje numa sociedade assim. Meu Deus amado, tem misericórdia de nós. Que as nossas famílias não se amoldem ao padrão atual. Que os nossos casamentos não venham se amoldar ao padrão conturbado do mundo influenciado pela serpente. O engano da serpente, a sagacidade da serpente, que até hoje tenta inverter os papéis, manchar a honra da família, inverter as funções, criar atritos, confusões, inversão de valores, de sexo, de gênero. Deus amado, tem misericórdia, para que na tua igreja, no meio do teu povo, pelo menos no meio do teu povo, isso não aconteça. Que a cultura do mundo não entre em nosso meio, que os hábitos do mundo não venham para cá, mas que nós, de acordo com a tua santa palavra, possamos contagiar, impactar, influenciar o mundo com a tua santa palavra. Tem misericórdia de nós. Perdoa nós homens, quando não cumprimos os nossos deveres. Perdoa as mulheres, quando não exercitam corretamente a sua função nem respeitam seus maridos. Tem misericórdia de tua igreja e do teu povo. Tem misericórdia de nossas famílias. Restaura, restabelece, reestrutura, tudo de acordo com a tua palavra, para que nós possamos desfrutar das bênçãos que só o Senhor tem para dar àqueles que andam em obediência à tua palavra. Nós oramos assim, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.